Falemos das FP25, que surgiram há exatamente 41 anos com uma operação de rebentamento de petardos em todo o país e a distribuição de um manifesto. O objetivo era claro e assumido: derrubar o regime. Em 7 anos, assinaram mais de 200 ações violentas que mataram 17 pessoas. Um jovem advogado acaba de lançar um livro para recordar um processo judicial que acabou com uma polémica amnistia e, sobretudo, para que não se esqueçam as vítimas do terrorismo em Portugal nos anos 80. Mário Maximino Peixoto Lamas, Manuel Jorge Alves de Magalhães. As chamadas eram longas, os arguídos muitos e o caso antigo e arrastado. Uma ferida por sarar na sociedade portuguesa no virar deste século. Otelo do Romão Saraiva de Carvalho. Otelo era o elefante de cabelo grisalho na sala da democracia, o herói operacional do 25 de abril de 74 e o vilão do projeto global e das FP25. No julgamento de 2001 já só estavam em causa os crimes de sangue, mas a amnistia dos crimes de terrorismo, decidida pelo Parlamento em 96, tinha tornado este julgamento impossível, o que a juíza fez questão de declarar. Eu nunca fui fundador, não fui dirigente, nunca fui militante das FP25 e, portanto, seria perfeitamente injusto que eu ou os meus companheiros da Comissão Política de Fogo pudéssemos ser condenados. Não se sente acusado quando a juíza Presidente diz que alguns crimes foram executados por elementos que estão aí sentados no tribunal, só que não sabemos quem são e é por isso que vão absolvidos e só por isso? Não sente que continua a parar uma acusação sobre os réus que aqui estiveram? Eu não enfio a touca. Pode haver ali elementos que tenham cometido algumas das ações. Algumas ações é uma força de expressão de Otelo, porque entre 1980 e 87 a violência foi intensa e o rastro de destruição imenso. Quando o classificavam como terrorista, o que é que sentia? Nada. Desde logo no início nós sabíamos que era uma organização terrorista. Com o rebentamento de mais de uma centena de petardos, as FP 25 de Abril anunciaram a sua fundação em 20 de abril de 1980. Tudo começou há exatamente 41 anos. Quando a SIC fez esta reportagem à Lei da Bomba em 1994, o tema ainda era difícil de abordar nas televisões. O país queria olhar para a frente, mas a história recente tinha deixado marcas profundas. João Paulo Ventura e Rui Dias entraram na Polícia Judiciária quando as FP eram a maior ameaça à segurança nacional. Tinham 24 e 26 anos quando viram um colega ser morto com um tiro no coração durante uma perseguição automóvel em Lisboa, em que também participavam. Temos aqui precisamente esta FN Browning, uma 9mm, que matou no dia 16 de agosto de 1987. O agente? Álvaro Militão dos Santos. Meu colega de curso e meu colega de brigada e meu colega, ou eu, colega dele, de equipa, na viatura onde nos fazíamos transportar. O agente da PJ, Álvaro Militão, foi a última vítima mortal das FP25, o número 17 de um registro brutal de mortes. 203 ações violentas, 17 mortos, e um montante que resulta de cerca de 108 roubos à mão armada contra várias estruturas, agências bancárias, repartições de correios, das finanças, totalizando valores da época um total de cerca de 600 mil contos. O maior de todos os assaltos foi aqui junto ao Fonsecas e Burné, perto do Marquês de Pombal. 108 mil contos, 2,7 milhões de euros aos valores de hoje. Com apenas 35 anos, Nuno Gonçalo Poças resolveu escrever a história do caso das FP25 para reabrir um tema mal resolvido da nossa história recente, num livro acabado de sair. São 18 pessoas, um bebé de 4 meses, um diretor-geral. Foram ameaças a pessoas como o professor Adriano Moreira ou o professor Cavaco Silva, na altura ex-ministro das Finanças. Se dividirmos isto por anos,
e calcularmos em função dos 10 milhões de habitantes, as FP25 foram mais mortíferas do que as Brigadas Vermelhas, a Action Direct, os Baader-Meinhof e o GRAP. A perspectiva é discutível, mas impressionante. Apesar de ser um fenómeno tardio e relativamente curto, as contas das FP não falham. Como não falha a principal razão da amnistia. Otelo era fundador do regime e o regime não convivia bem com o Otelo da década de 80. É um caso resolvido. Eu acho que foi um caso mal resolvido, sobretudo por causa da narrativa que foi vendida ao longo dos anos, sobretudo mesmo depois Mas qual foi essa narrativa? Dos crimes de sangue. Foi a narrativa de que, no fundo, não tinha acontecido nada de especial, que o Otelo Saraiva de Carvalho nunca tinha sido membro das FP25, e essa narrativa é destruída pelos factos. Os factos são impossíveis de desmentir, mas o caso é tão complexo que depois de muitas condenações e penas de prisão efetiva, desemboca no imbróglio jurídico. Após 5 anos de prisão, a libertação de Otelo é um acontecimento concorrido e confuso. Afastem! Afastem-se! É um homem diferente depois destes 5 anos? Não, continua a ser o mesmo, julgo eu. Julgo que estes 5 anos, estes 1787 dias, só me envelheceram, talvez, em termos de idade, mas não provocaram em mim outras alterações que não foram essas. Qual é a mensagem que gostaria? Os meus planos? Olha, pá, tenho uma série deles. Otelo até podia ter uma série de planos, mas tinha acabado para a política. A amnistia chegou em 96, forçada por Mário Soares, num aceso debate parlamentar. Uma medida política muito polémica que começou a ser discutida muitos anos antes, ainda na presidência de Ramalhianes. Os dois homens tinham disputado as primeiras presidenciais em 76, num clima muito pesado, quando Yanes esmagou com 61% dos votos e Otelo ficou em segundo, com 16%. Eram os dois militares, tinham estado juntos na Guiné e eram próximos, mas o verão quente e o 25 de novembro puseram-nos em lados opostos da barricada. As FP25 foram o fim da linha, mas não ao ponto de se poder apagar Otelo da história.